Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 12 de agosto, nessa 19ª semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Lemos hoje o Evangelista São Mateus no capítulo 18, versículos do 1 ao 5, do versículo 10 e os versículos do 12 ao 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ir as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos hoje a leitura do capítulo 18 do Evangelista São Mateus. E vemos os discípulos que colocam a Jesus uma pergunta que talvez em algum momento já tenha passado também pelas nossas cabeças. Quem é o maior no reino dos céus? Falo isso porque é algo que se faz muito presente também na nossa sociedade. Na nossa sociedade nós vivemos geralmente uma busca incessante por nos tornarmos maiores, melhores, superiores aos demais. E algumas pessoas vivem esta ânsia de serem grandes de uma forma que até esquecem-se da Palavra de Deus, esquecem-se do Evangelho, porque começam a ver sempre o outro como seu inimigo e como alguém que deve ser derrotado, que deve ser humilhado, que deve ser eliminado. É diante deste modo de pensar que hoje o Cristo vem nos falar. Porque, ao contrário de responder diretamente a esta pergunta, quem é o maior no reino dos céus, Cristo traz o exemplo da criança. E aqui é interessante vermos o exemplo da criança, porque nós poderíamos fazer várias alusões ao comportamento, ao modo de agir de uma criança. Mas a criança também aqui, ela não está colocada à toa. Porque a criança, na época de Jesus, não era considerada nada. Porque enquanto não atingisse a idade adulta, ela não contava. Muitas vezes até em uma repartição de coisas, ela era contada entre os bens que pertenciam àquele pai. Tenho um camelo, tenho uma cabra e 3 filhos. Para dizer, ou seja, enquanto não alcançasse a idade adulta, a criança não tinha valor algum na mentalidade, na cultura judaica daquela época. E é justamente a esta criança que Cristo convida que nós nos tornemos parecidos. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Com isso é óbvio aquilo que Jesus quer nos dizer. Não é por querermos ser grandes que alcançaremos o reino, mas é por vivermos na pequenez, é por vivermos na humildade, é por fazermos as coisas com o espírito do serviço. É ali aonde seremos grandes no reino dos céus. Por isso que ele volta a repetir: quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E com certeza com isso Cristo faz uma reviravolta na mentalidade daquela época e faz uma reviravolta também no modo como nós pensamos no dia de hoje. Não são os altos cargos, não são os altos postos que nos trarão a salvação, mas é o serviço abnegado, é o serviço humilde, é a doação que fazemos
a Deus e aos nossos irmãos e irmãs que abrirão para nós as portas do paraíso. E é nesse sentido que mesmo aqueles que ocupam cargos elevados na sociedade são chamados a fazê-lo não como a ocasião de humilhar os demais, mas como um serviço prestado a todos, como um serviço benevolente e gratuito prestado a toda a humanidade. Por isso hoje, mais uma vez, o Senhor nos convida a nos fazermos pequenos como uma criança. Porque somente quem se faz pequeno como uma criança é, de fato, o maior no reino dos céus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.